Estamos aqui com a mãe do Emanuel, do primeiro ano. O nome dela é Andréa. Ela veio aqui ao nosso colégio para dar um depoimento sobre a mudança do Emanuel depois que ele começou a participar do programa O Líder em Mim. Eu percebi, eu e meu esposo, nós percebemos que houve sim uma mudança bastante expressiva do Emanuel, principalmente em relação à consciência dele em relação ao mundo. Ele percebeu que não é o mundo que tem que se adequar a ele, e sim ele ao mundo, que tem regras, e que essas regras ele pode participar, ele pode seguir, ele pode tentar negociar com a gente essas regras. Então a gente percebeu o quê? Um fortalecimento nele de uma independência que ele começou a buscar, com foco, com metas e uma responsabilidade. Na verdade, o Líder em Mim passou para o meu filho um sentimento de importância. Então ele passou a se sentir importante em ser proativo com um amiguinho, em poder ser um exemplo para alguém. O que a gente percebeu é que assim, os desafios do Líder em Mim, por exemplo, um que teve foi de amarrar o tênis. O Emanuel ainda não sabia amarrar o tênis, né? Então, o que ele percebeu? Que na sala de aula mesmo, no próprio grupo de alunos, um já sabia e ajudava o outro. Então assim, ele conseguiu entender que cada criança tem o seu tempo e ele também tem o dele. Isso ajuda a criança a superar qualquer tipo de frustração. Não é porque ele ainda não sabe amarrar o tênis que é ruim. Não, um amiguinho pode ajudar. E o mesmo, às vezes, ele pode ajudar um amiguinho a fazer algo que o amiguinho não saiba. Então a gente percebeu que ele conseguiu resolver melhor os problemas. Isso é um exemplo só. Por exemplo, a outra questão é que ele começou a buscar uma correção do mundo em volta dele. A gente percebeu assim que as falas, as ações, ele começou a buscar exemplo do Líder em Mim em casa, em mim, no meu esposo. Por exemplo, uma fala, uma atitude um pouquinho mais áspera, ele já falava: mamãe, isso não é um exemplo de Líder em Mim. Então assim, a gente passou a se corrigir por conta do Líder em Mim, porque fez um líder nele mesmo. Outra coisa que a gente percebeu é que não são simplesmente atividades do dia a dia. Não é só a iniciativa da proatividade dele de repente tirar o pratinho da mesa e querer lavar a louça, tá? Que isso realmente acontece. Ele se sente importante, ele quer ajudar. Mas é mais do que isso. É uma iniciativa de respeito com o próximo. Por quê? A partir do Líder em Mim, a gente conseguiu entender que ele quer ajudar o amiguinho. Então não passa da atividade prática, e sim entra numa questão de rotina de ajudar também ao próximo. A gente percebeu que a iniciativa do Colégio Batalha, ela foi tão importante na vida do Emanuel, está sendo, que ele tá passando os muros do colégio. Ele está levando essa proatividade, essa sinergia, essa coisa de convívio e ter uma meta a atingir, tanto para os amiguinhos, para a família. Ele cobra da bisa, ele cobra da avó, ele cobra da mãe, ele cobra do pai, mas ele também leva para a escolinha que ele tem lá na igreja. Ele traz as crianças da igreja a serem proativas. Então a gente está percebendo que aos pouquinhos o Líder em Mim no Emanuel tá meio que querendo transformar o mundo mesmo para algo melhor. E eu acho que assim, a escola faz a iniciativa e ensina, mas eu acho que acima de tudo é obrigação dos pais auxiliar na aplicação. Para quê? Para que esse ensinamento vire prática e essa prática vire rotina. É quase que uma pirâmide do bem, né? Vamos falar assim. Então a gente está sentindo isso. E assim, uma coisa que eu acho que é fundamental no projeto Líder em Mim, tô falando bastante, é o quê? Existe um sentido de conquista. É muito fácil a criança hoje em dia ser premiada sem conquistar, né? Todos os pais fazem isso, principalmente o meu, que é filho único. Ele ganha muita coisa como prêmio e não como conquista. O Líder em Mim está ensinando o oposto, que ele precisa conquistar para ganhar. Então uma das coisas para ele que a gente sente a importância é quando ele é o líder na sala de aula, para ajudar a professora com os amiguinhos, auxiliar os amiguinhos. Então é tão importante para ele ser líder na sala de aula que isso virou uma forma de conquista.
não é um prêmio simplesmente porque prêmio é um brinde, né? Não, é uma conquista. Ele conquistou por conta do comportamento dele. Então, eu acho que isso ele vai levar para o resto da vida dele. Eu só tenho a agradecer ao Colégio Batalha por colocar o líder em mim na grade curricular do colégio. Acho que é fantástico e que venham muitos líderes aí pra gente no futuro. Obrigada. Muito obrigada, mamãe.